O dia em que minha mãe partiu foi o mais difícil da minha vida. A casa que sempre foi cheia de risos, cheiros de café fresco e conversas intermináveis ficou silenciosa, quase sufocante. O vazio era imensurável, e eu não sabia como seguir em frente. Foi então que ela apareceu. Não minha melhor amiga, nem uma prima distante, mas a mulher que eu nunca imaginei que pudesse preencher essa lacuna, minha sogra, Dona Helena. Helena não era apenas a mãe do meu marido, ela era o tipo de pessoa que muitos descreviam como fria ou distante. Sempre educada, mas sem grandes demonstrações de afeto, eu nunca tive a sensação de que éramos próximas. Porém, naquele momento, ela foi quem estendeu a mão. No velório, quando mal conseguia me manter de pé, foi Helena quem me segurou. Você vai passar por isso. Não sozinha, ela disse, com firmeza, enquanto me abraçava. Nas semanas que se seguiram, Helena fez mais do que eu jamais poderia imaginar. Preparava refeições, organizava a casa, e, principalmente, estava ali para ouvir quando eu precisava falar. Foi ela quem me encorajou a guardar as coisas da minha mãe com cuidado, me ajudando a separar caixas com os pertences mais valiosos, fotos, cartas, aquele vestido floral que minha mãe usava em dias felizes. A dor ainda estava lá, mas o apoio de Helena era como um farol em meio à tempestade. Contudo, nem todos pareciam felizes com essa proximidade. Minha cunhada, Clarice, sempre demonstrou um ciúme contido, mas agora estava cada vez mais evidente. Ela olhava para mim com um misto de desprezo e ressentimento, como se eu fosse uma intrusa em sua própria família. No início, achei que fosse impressão minha, mas pequenos comentários dela começaram a me atingir. Interessante como a mamãe tem tanto tempo para você agora, ela soltou uma tarde, enquanto Helena e eu organizávamos uma das caixas da minha mãe. Queria que tivesse sido assim comigo, mas talvez eu não tenha sido tão especial. A frase ficou no ar como veneno. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Helena respondeu. Não é sobre ser especial, Clarice. É sobre precisar de ajuda. E a gente ajuda quem está em necessidade. Clarice bufou e saiu da sala, batendo a porta. Tentei ignorar, mas a verdade é que algo ali me incomodava profundamente. Era como se a relação com Helena fosse um espinho no coração dela. Não entendi de imediato, mas percebi que aquilo não ia acabar bem. Naquela noite, enquanto eu me recolhia para dormir, ouvi vozes baixas na cozinha. Era Clarice e Helena. Clarice estava exaltada, e algumas palavras escaparam pela porta entreaberta. Ela não é da nossa família, você sempre a trata melhor que a mim, e por que ela merece tanto assim? Helena respondeu algo em um tom calmo, mas não consegui ouvir. Voltei para o quarto com o coração pesado. Algo estava se formando, algo que eu temia, mas não sabia exatamente o que era. Clarice não gostava de mim, e pela primeira vez senti que ela poderia ir além das palavras. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Os dias que se seguiram ao desentendimento entre Clarice e Dona Helena foram tensos. Clarice evitava ficar no mesmo ambiente que eu, e, quando não tinha outra escolha, fazia questão de deixar claro o quanto minha presença incomodava. Por mais que eu tentasse não me abalar, aquelas atitudes eram como espinhos crescendo ao meu redor. Dona Helena, por outro lado, continuava me tratando com o mesmo cuidado e carinho. Ela parecia alheia à raiva da filha ou, talvez, simplesmente decidida a não alimentá-la. Tentava manter a paz, mesmo que isso significasse ignorar a tempestade que se formava entre nós. Uma tarde, enquanto eu terminava de dobrar algumas roupas no quarto, percebi que uma das caixas com os pertences da minha mãe estava fora do lugar. Deixei todas elas organizadas no canto do armário, mas agora uma estava aberta, com alguns itens faltando. Franzi a testa, confusa. Desci para perguntar a Helena, que estava na cozinha. Dona Helena, a senhora mexeu nas coisas da minha mãe? Perguntei, tentando não soar acusadora. Ela levantou os olhos da panela e balançou a cabeça. Não toquei em nada, querida. Por quê? Parece que alguém mexeu. Tem coisas fora do lugar. Ela franziu a testa, preocupada, mas antes que pudesse responder, Clarice entrou na cozinha com um sorriso irônico.
Algum problema? Perguntou, com uma falsa inocência. Eu a encarei por um momento, sentindo o estômago revirar. Algo no olhar dela me dizia que sabia exatamente do que eu estava falando, mas decidi não confrontá-la ali. Não queria criar mais uma briga desnecessária. Nada que não possa resolver depois, murmurei, virando as costas. Nos dias seguintes, as coisas começaram a desaparecer. Primeiro foram pequenos objetos, uma foto antiga, um lenço bordado que minha mãe costumava usar, uma joia simples, mas carregada de significado. Cada perda parecia arrancar um pedaço do que me restava dela, e eu sentia uma angústia crescente, como se estivesse sendo despedaçada novamente. Foi só quando abri o armário uma manhã e encontrei todas as caixas vazias que o choque realmente me atingiu. Corri até a sala, o coração disparado, segurando uma das caixas nas mãos. Clarice! Gritei, minha voz carregada de emoção. O que você fez com as coisas da minha mãe? Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular, mas levantou os olhos com uma expressão de falsa surpresa. Do que você está falando? Não finja que não sabe. As caixas estão vazias. Você mexeu nelas, não foi? Clarice riu, uma risada baixa e cruel. Ah, por favor. Você não acha que é hora de seguir em frente? Guardar velharia não vai trazer ninguém de volta. Aquelas palavras me atingiram como uma faca. Antes que eu pudesse responder, Helena entrou na sala, olhando de uma para outra. O que está acontecendo aqui? Sua nora está surtando por causa de umas tranqueiras velhas, disse Clarice, com desdém. Não eram tranqueiras. Eram as coisas da minha mãe. Exclamei, lágrimas brotando nos olhos. Helena ficou em silêncio por um momento, olhando fixamente para a filha. Quando finalmente falou, sua voz era fria como eu nunca tinha ouvido antes. Clarice, o que você fez com as coisas da mãe dela? Clarice tentou manter o ar de superioridade, mas algo no tom de Helena fez vacilar. Eu só achei que estava ajudando. Elas não têm valor. Joguei fora. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Eu senti meu coração parar por um segundo, e as lágrimas que eu tentava conter começaram a rolar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Helena avançou na direção de Clarice. Você fez o quê? Disse ela, em um tom baixo e cheio de fúria. Clarice deu um passo para trás, tentando se justificar. Eu só. Mãe, não é como se fosse grande coisa. Era só lixo. Lixo? Helena repetiu, a voz cortante. Você jogou fora os últimos pedaços da mãe dela, os últimos pedaços de quem ela amava. Nunca tinha visto Helena tão furiosa. Clarice parecia acuada, mas ainda tentava manter a pose. Você sempre defende ela, nunca a mim. Sempre foi assim. Ela sempre foi mais importante. Não se trata de importância, Clarice. Trata-se de humanidade. E você, minha filha, acabou de mostrar que não tem nenhuma, Helena disse, virando as costas para ela. Clarice ficou sem palavras. Eu me sentia despedaçada, mas, ao mesmo tempo, havia algo no olhar de Helena que me confortava. Ela não ia deixar aquilo passar despercebido, e, pela primeira vez, eu senti que Clarice enfrentaria as consequências de seus atos. Os dias que se seguiram ao confronto foram cheios de silêncio, mas não um silêncio pacífico. Era o tipo de vazio tenso que preenchia a casa como uma nuvem pesada, pronta para desabar. Clarice parecia mais irritada do que arrependida. Ela evitava Helena e fingia que eu não existia, enquanto eu me agarrava ao pouco que me restava emocionalmente. Dona Helena, no entanto, estava diferente. Ela sempre foi uma mulher reservada, mas agora havia uma determinação fria em seu olhar. Parecia que ela estava arquitetando algo, e isso deixava Clarice desconfortável. Uma manhã, Helena me chamou à sala com sua voz firme, mas gentil. Quero que você me acompanhe a um lugar hoje, querida. A um lugar? Perguntei, confusa. Sim. É importante. Confie em mim.
Clarice, que estava passando pela sala, soltou um risinho de desdém. E lá vai você tratar ela como uma princesa de novo. Por que não adota logo sua nova filha, mamãe? Helena virou-se para Clarice, mas não respondeu. O silêncio foi mais forte que qualquer palavra que ela pudesse dizer naquele momento. Peguei minha bolsa e saí com ela, sem saber o que esperar. Helena me levou a um pequeno antiquário no centro da cidade. O local era apertado, mas tinha um ar aconchegante, com móveis antigos e prateleiras cheias de livros e caixas. O que estamos fazendo aqui? Perguntei, enquanto ela vasculhava algumas prateleiras. Quero te ajudar a reconstruir o que foi tirado de você, respondeu ela, pegando uma velha caixa de madeira com cuidado. Dentro da caixa havia cadernos de couro desgastado, porta-retratos de prata e alguns tecidos bordados que lembravam as coisas da minha mãe. Cada item parecia ter sido escolhido com cuidado, como se Helena quisesse recriar o que Clarice havia destruído. Eu sei que não posso trazer de volta o que você perdeu, mas quero que você saiba que algumas coisas podem ser refeitas, mesmo em meio à dor. Eu fiquei sem palavras. O gesto dela era mais do que eu esperava, e minha gratidão veio em forma de lágrimas silenciosas. Quando voltamos para casa, Clarice estava na sala, mexendo no celular. Assim que nos viu, ergueu uma sobrancelha, notando as caixas que Helena trazia. O que é isso agora? Está redecorando a casa para agradar sua nora? Ela perguntou, com sarcasmo. Helena parou, encarando a filha com uma calma que era quase assustadora. Não, Clarice. Estou mostrando para você o que significa reparar um erro. Coisa que você deveria aprender a fazer. Clarice revirou os olhos, mas Helena continuou, a voz firme como uma rocha. Desde que você fez aquela crueldade, pensei muito no que seria justo. E decidi que, a partir de hoje, as coisas vão mudar. Clarice parou de mexer no celular, agora claramente interessada. Mudar como? Você vai deixar esta casa. A sala ficou em silêncio absoluto. Até eu fiquei sem reação, surpresa com a firmeza de Helena. O quê? Clarice exclamou, finalmente se levantando do sofá. Você não pode me expulsar. Posso, sim. E vou. Você destruiu algo que não era seu, magoou alguém que eu considero parte da minha família, e passou dos limites. Se você não é capaz de respeitar isso, então não há espaço para você aqui. Clarice ficou boquiaberta, olhando de Helena para mim como se esperasse que eu interviesse. Mas eu não disse nada. Eu sabia que aquilo era algo que só elas duas podiam resolver. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Sou sua filha. Sou sua mãe, mas isso não significa que eu vá tolerar desrespeito e crueldade. Você já é adulta, Clarice. Está na hora de aprender que seus atos têm consequências. Clarice tentou argumentar, gritou, chorou, mas Helena não cedeu. Ela deu à filha um prazo de 2 semanas para sair da casa. Naquela noite, enquanto eu ajudava Helena a organizar as coisas que compramos no antiquário, senti algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez em meses, senti que estava recuperando um pedaço de mim mesma. Não pelos objetos, mas pelo fato de que alguém, finalmente, se levantou por mim. Helena não apenas me defendeu, ela mostrou que o respeito e o amor não dependem de laços de sangue. Clarice, por sua vez, ainda estava furiosa, mas eu sabia que, com o tempo, ela teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. E eu, pela primeira vez, sentia que podia respirar novamente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Clarice, furiosa com a decisão de Helena, fazia de tudo para se impor antes de deixar a casa. As malas dela começaram a se acumular pelos cantos, e, ainda assim, ela parecia adiar o inevitável. A tensão era quase palpável, e cada conversa na casa parecia uma explosão prestes a acontecer. Enquanto isso, Helena se mantinha firme, como um pilar inabalável. Por mais difícil que fosse para ela, era evidente que sua decisão não vinha de ódio, mas de amor, o tipo de amor que exige limites para que todos aprendam a crescer. Eu, por outro lado, tentava evitar qualquer confronto.
A última coisa que queria era alimentar ainda mais a raiva de Clarice. Mas ela não estava disposta a me deixar em paz. Uma noite, quando eu voltava do quarto de Helena após conversarmos sobre algumas memórias da minha mãe, encontrei Clarice me esperando no corredor. Seus olhos brilhavam com uma raiva contida, e o sorriso em seu rosto parecia mais uma ameaça do que um gesto amigável. Você está adorando isso, não está? Ela perguntou, cruzando os braços. Não sei do que você está falando, Clarice, respondi, tentando passar por ela. Não se faça de inocente. Você conseguiu o que queria. Está tirando meu lugar na família, na casa da minha mãe. Aposto que está rindo por dentro. Eu parei, olhando para ela. Clarice, eu nunca quis tirar nada de você. Tudo o que eu queria era viver o meu luto em paz. Se você tivesse me deixado em paz, nada disso teria acontecido. Luto? Ela riu, mas era uma risada amarga. Tudo isso é só um teatro para ganhar a atenção da mamãe. E conseguiu, não é? Ela te trata como se fosse uma filha melhor do que eu. Isso não é uma competição, Clarice. Minha voz finalmente saiu mais alta do que eu pretendia. E, sinceramente, você está aqui porque a sua mãe te ama. Se ela te expulsou, é porque você ultrapassou todos os limites. Por um momento, vi algo mudar no rosto dela. Talvez fosse uma pontada de arrependimento ou uma compreensão tardia do que havia feito, mas foi rápido demais para durar. Você vai ver, um dia isso vai se virar contra você. A mamãe sempre foi minha, e você nunca vai ocupar o lugar dela na minha vida, ela disse, antes de se virar e desaparecer pelo corredor. Fiquei ali, parada, sentindo a mistura de tristeza e alívio. Era difícil ouvir aquelas palavras, mas, ao mesmo tempo, sabia que a decisão de Helena era justa. No dia em que Clarice finalmente deixou a casa, houve um silêncio incomum. Não houve despedidas calorosas ou reconciliações emocionantes. Ela saiu sem olhar para trás, levando consigo o peso do orgulho ferido e da raiva que ainda a consumia. Depois que a porta se fechou, Helena me chamou para a cozinha. Ela parecia cansada, mas havia uma paz em seu olhar. Acabou, ela disse, com um suspiro. Pelo menos, por enquanto. Você acha que ela vai se dar conta do que fez? Perguntei, sentindo um misto de preocupação e esperança. Helena pensou por um momento, mexendo no chá que estava preparando. Às vezes, as pessoas precisam de distância para enxergar as próprias falhas. Eu espero que, um dia, ela entenda. Mas, enquanto isso, vamos nos concentrar no que importa. E assim fizemos. Nos dias seguintes, a casa começou a se encher de uma energia nova. Helena e eu reorganizamos tudo, desde as memórias da minha mãe até o espaço emocional que havia sido tomado pela tensão. Aos poucos, senti meu coração mais leve, como se a tempestade tivesse finalmente passado. Ainda havia um caminho longo pela frente. A ausência de Clarice era um alívio, mas também deixava um vazio que, de alguma forma, eu sabia que Helena sentia. No entanto, havia esperança de que o tempo curasse as feridas, as minhas, as de Helena e, talvez, até as de Clarice. E, naquela noite, ao olhar para as fotos que Dona Helena e eu tínhamos colocado cuidadosamente na estante, percebi algo importante. A família não é apenas sobre quem está ligado a você pelo sangue. É sobre quem está disposto a cuidar de você, te proteger e, acima de tudo, te amar nos seus momentos mais frágeis. Helena era minha sogra, mas, naquele momento, ela era muito mais. Ela era a mãe que eu perdi, mas que, de alguma forma, o destino me trouxe de volta em uma nova forma. Os meses passaram, e a casa de Dona Helena encontrou uma nova harmonia. Sem Clarice, o ambiente se tornou mais leve, e a sensação de paz finalmente parecia possível. Eu segui reconstruindo os pedaços de mim que tinham sido despedaçados pela perda da minha mãe, e Dona Helena continuava ao meu lado, como um porto seguro. Mas a ausência de Clarice ainda pairava como uma sombra. Por mais que o afastamento dela tivesse sido necessário, eu sabia que Helena sentia saudades da filha. Apesar de tudo, ela era mãe, e nenhuma decisão difícil apagava o amor que sentia.
Uma manhã, enquanto tomávamos café juntas, Helena suspirou profundamente e quebrou o silêncio. Sabe, eu me pergunto se Clarice está bem. Eu sabia que essa preocupação rondava sua mente, mesmo que ela nunca admitisse em voz alta. Talvez você devesse tentar falar com ela, sugeri, hesitante. Helena balançou a cabeça. Não é o momento. Clarice precisa do tempo dela, e eu também. Algumas feridas só cicatrizam com a distância. Ainda assim, eu podia ver que aquilo a machucava. Um dia, semanas depois dessa conversa, a campainha tocou. Helena estava no jardim, então fui atender. Quando abri a porta, fiquei surpresa ao ver Clarice parada ali. Ela parecia diferente. O brilho arrogante de antes tinha dado lugar a uma expressão mais sóbria, quase insegura. Posso falar com a mamãe? Perguntou, com a voz mais baixa do que eu estava acostumada. Chamei Helena, que apareceu na porta com um olhar de surpresa misturado com cautela. Clarice? Ela perguntou, como se precisasse confirmar que era mesmo a filha ali na frente dela. Clarice abaixou os olhos, encolhendo os ombros. Eu só queria conversar. Helena ficou em silêncio por um momento, e eu achei que ela recusaria. Mas, então, ela deu um passo para o lado e fez um gesto para que a filha entrasse. Eu me retirei, dando espaço para as duas. O que aconteceu naquela conversa eu nunca soube exatamente, mas ouvi fragmentos enquanto passava pela sala. Palavras como desculpa, dor e tempo se destacaram. Clarice chorou, e pela primeira vez ouvi Helena também chorar. Não era uma briga, mas um diálogo, uma abertura que ambas precisavam. A presença de Clarice não voltou a ser constante, mas ela passou a visitar com frequência. Aos poucos, o relacionamento dela com Helena começou a melhorar. Comigo, as coisas não eram tão simples. Clarice ainda mantinha uma certa distância, mas já não havia o rancor evidente de antes. Em uma dessas visitas, Clarice veio até mim na cozinha enquanto eu preparava um chá. Eu queria pedir desculpas, ela disse, a voz hesitante. Virei-me para olhá-la, surpresa. Por tudo o que eu fiz. Eu sei que fui cruel. E sei que nada vai apagar isso, mas eu quero tentar ser melhor. Havia sinceridade nos olhos dela, e, pela primeira vez, eu senti que aquelas palavras eram genuínas. Obrigada por dizer isso, respondi. E, por mais que tenha sido difícil, eu espero que a gente consiga encontrar um caminho para seguir em frente. Ela assentiu, e, por um instante, vi um pequeno sorriso em seu rosto. Com o passar do tempo, nossa dinâmica encontrou um novo equilíbrio. Helena continuou sendo uma presença forte e amorosa na minha vida, enquanto Clarice, aos poucos, reaprendeu a ser parte daquela família. Os objetos da minha mãe que haviam sido destruídos nunca poderiam ser recuperados, mas, de alguma forma, o gesto de Helena ao reconstruir minhas memórias e o esforço de Clarice em se redimir trouxeram um novo significado ao meu luto. Uma tarde, enquanto tomávamos chá juntas, Helena segurou minha mão e disse: Você sabe que, para mim, você é uma filha, não sabe? Meu coração se apertou com a emoção, e eu apenas assenti, sem conseguir conter as lágrimas. E você é a mãe que a vida me deu quando eu mais precisei, respondi. Clarice, que estava sentada ao lado, sorriu levemente, como se finalmente compreendesse que nosso vínculo não era uma ameaça para ela, mas algo que também a fortalecia. Naquele momento, percebi que, apesar de todas as feridas, algo bonito havia nascido da dor. A família que tínhamos agora não era perfeita, mas era real, construída com amor, perdão e a decisão de seguir em frente. E, de alguma forma, eu sabia que minha mãe, onde quer que estivesse, estava em paz. Chegamos ao fim da história. O que achou? Deixe seu feedback, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe e até um próximo vídeo.